Olá, minha gente, sejam bem-vindos ao relançamento do Curta na Kombi em Casa, através do nosso canal no YouTube Curta na Kombi. Eu sou o Mara, sou músico e produtor cultural aqui na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, e sou o idealizador dessa iniciativa que faz parte do projeto Curta na Kombi. Para quem não conhece, o Curta na Kombi é um cinema itinerante que visa contribuir no acesso e na difusão do audiovisual potiguar, oferecendo sessões gratuitas em espaços públicos e comunitários. Por conta da pandemia do coronavírus, tivemos que manter o distanciamento social e com isso foi necessário reinventar o nosso projeto. Então, criamos o Curta na Kombi em Casa, uma série de 7 entrevistas com profissionais aqui da nossa terra, diretores, produtores, atores e críticos de cinema. Esses encontros foram produzidos de maneira independente, que nos permitiram trazer um pouco da história e da atuação desses realizadores que constroem o audiovisual potiguar. E hoje relançaremos 4 episódios da série Curta na Kombi em Casa, trazendo para vocês as entrevistas com Paulo Dumareschi, Dênia Cruz, Suerda Moraes e Wallace Santos. Este relançamento foi possível através da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, com o patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e do Governo Federal. E hoje trazemos para vocês a entrevista com a produtora e diretora Dênia Cruz. Boa noite, pessoal. Aqui somos nós do Curta na Kombi. Estamos aqui começando a nossa transmissão, a nossa entrevista de hoje, com a realizadora e produtora audiovisual Dênia Cruz, já em instantes. Estamos aguardando aí a chegada do pessoal, o pessoal se conectar para ver, para acompanhar com a gente esse bate-papo. Dênia já está aqui nos bastidores do aplicativo, aguardando ser incluída na sala. Então vamos aguardar mais uns minutinhos e aí a gente já vai começar. Eu sou estreante aqui nesse processo de lives, então está sendo uma descoberta para mim também. Para quem não me conhece, meu nome é Marcele, eu sou produtora cultural e sou psicóloga também. Junto com meu companheiro, meu parceiro Mar, a gente tem esse projeto chamado Curta na Kombi. O projeto Curta na Kombi é um projeto que visa promover a democratização do acesso ao cinema, focado especialmente no cinema potiguar. A nossa intenção é promover a interiorização e a popularização do cinema potiguar pelo estado do Rio Grande do Norte. A gente sente que esse território tem produtores e tem obras muito potentes e que essas obras, elas precisam circular com mais intensidade, elas precisam se embrenhar, como a gente fala por aqui, se embrenhar pelos sertões, e o nosso projeto do Curta na Kombi, ele é um pouco isso, através da estrutura da Kombi, com um projetor e um telão, a gente levar essas obras para o interior. No momento agora a gente está parado por conta da quarentena, estamos em casa, e se você puder também, por favor, fique em casa, lave as mãos, se cuide. E enquanto a gente não pode circular pelas ruas, a gente segue juntos circulando pelas redes, né? Circulando pelos corações também. E a gente está tentando fazer isso com o cinema. E estamos aqui juntos hoje para fazer mais uma edição do Curta na Kombi em Casa, né? Esse projeto virtual do Curta na Kombi. Então vou chamar a Dênia, tá, gente? Dênia, tá me ouvindo? Oi, tudo, Marcele. Pronto. Oi, gente, Olá. boa noite, tudo bom? Boa Que noite, lindo, Dênia. muito obrigada pelo convite, esse projeto lindo, da Marcele, do Mara, que tem na verdade, uma proposta, né, de levar cinema onde as pessoas não têm acesso, que acho que é uma das coisas mais importantes, principalmente cinema independente, né, que a gente não vê nas salas de cinema. Já é difícil ir para as salas de cinema, o cinema que chega para a gente é mais o cinema de fora, não é nem o nosso, não é nem o brasileiro, né, então, projetos como o de vocês, assim, amor, assim. Gratidão. A gente agradece a parceria.
Torcendo para que vocês sejam aprovados no Sebrae. Vamos seguindo aí, né? A gente vai apostando nos caminhos para fazer o audiovisual circular, né? Como você mesma disse, né? A gente democratizar o acesso ao cinema e um cinema tão bonito e tão potente que é o Cinema Potiguar, né? Isso. Com mulheres tão potentes dentro dele como você, né? Ai, obrigada. Eu sou só uma formiguinha, né, nesse cenário todo, né? Tem muita mulher e mulheres das antigas, assim, não sei se as pessoas conhecem a história de Jussara Queiroz, mas ela foi uma pioneira no cinema aqui. Jussara foi estudar cinema em Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje ela não tem como dar continuidade à sua obra, porque ela tem uma doença que limita ela até a fala, infelizmente. Mas quem quer estudar um pouco, saber um pouco da história de Jussara, tem um documentário sobre ela, de Paulo Marca, que é o Voo Silenciado do Jucurutu. Foi um Doc TV, fica a dica aí para ver. Acho que já está disponível na internet. Já está acessível, já está circulando. Já, porque ele é do começo dos anos 2000, acho que é 2006, se não me engano, por aí, 2006, 2007. Então, assim, para você ver como as mulheres já faziam cinema aqui, viu? Já tem uma história. Já tem uma trajetória aí, né? Construída, mulheres abrindo caminho para outras mulheres, né? Abrindo caminhos. Para quem não conhece. Brasil também. Sim. Dênia, eu vou apresentar você um pouquinho, né? Para quem está com a gente e ainda não conhece você, né? Está conhecendo o Cinema Potiguar também. Pessoal, Dênia Cruz, ela é documentarista e produtora audiovisual. Ela é formada em jornalismo, especialista em cinema e mestre em estudos da mídia. Ela tem história de atuação em produtoras de TV, né, do RN, e também como docente externa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na pós-graduação de especialização em documentário. Ela também é integrante da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas do Rio Grande do Norte, produtora executiva do Núcleo Audiovisual da Prisma Filmes, produtora do projeto cultural Mostra Trinca Audiovisual e do portal e produtora Sete Cenas. E tem uma história aí de uma longa produção de curtas e documentários, né? Para citar alguns, a gente tem Casa com Parede, mais recente, né? Agora de 2019. Temos Leningrado, Linha 41, que vai ser o curta documental que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ele. A Estrela da Bahia Mais Formosa, O Impreciso Mar que Nos Move, Maré Alta, CO2, e também os documentários, né? Participou da produção dos documentários A Parteira, Memórias Roubadas, Quando as Coisas se Desmancham, A Cena Roubada. Quando as coisas se desmancham e a cena roubada são ficções. E Vozes do Semiárido. Produção executiva da série documental Encantarias. E diretora e idealizadora da série documental Onde Está o Cinema Brasileiro, né? Ou seja, sua trajetória já dá uma grande história, né? Já é um grande percurso aí, abrindo caminho para muitas também. E eu digo que assim, eu quero ser documentarista e viver disso, eu gosto de dizer isso. Tem uma amiga, Rosália, que ela fala, ai, Dênia, você falar isso vai virar um mantra e um dia você consegue. Pois é, vou repetir sempre, então. Quero ser documentarista e viver disso. E essa questão do documentário, né? Esse estilo de produção audiovisual do documentário, de alguma maneira se encontra com a sua formação, a sua área de formação do jornalismo, né? E aí eu fico pensando, como que o estilo do documentário e o jornalismo, em que ponto eles encontram uma coisa sua da Dênia, né? Como que isso chegou na sua vida? A escolha do jornalismo, a escolha desse estilo mais de retratar a realidade, como que foi a chegada desse modelo de audiovisual para você? Então, o jornalismo, ele sempre teve na minha vida, assim, desde criança, eu queria ser jornalista. Assim, eu realmente, você pode dizer assim, é difícil você encontrar uma criança e dizer assim, eu quero ser isso, e quando ela crescer, ela continuar, né? Mas eu queria.
Eu queria ser jornalista porque eu lembro quando eu era criança, só vou entregar a minha idade agora, que eu vou dizer uma coisa que ninguém vai lembrar, mas existia uma apresentadora que ela é uma inspiração para mim, ela é documentarista, Paula Saldanha, e ela tinha um programa infantil chamado TV Globinho, e ela apresentava como jornalista, mas era uma coisa voltada para criança. Eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero ser jornalista. E aí, quando eu era adolescente, uma novela também me influenciou, vê que louco, né? Porque existia uma jornalista, uma novela chamada Vale Tudo, e eu era louca, se eu ficasse, eu quero fazer isso, cara, eu quero ser essa jornalista de revista, porque eu achava o máximo, que tinha uma personagem lá, então assim, eu fui crescendo e isso era na minha cabeça, eu vou fazer jornalismo. E eu sempre gostei muito de cinema, mas o cinema para mim era uma coisa assim, ficava naquele lugar do entretenimento, porque minha mãe, ela sempre gostou de cinema também, embora ela era uma cidade do interior, mas lá na cidade dela tinha cinema, Açu, gente, vê, tinha uma sala de cinema, a primeira vez que eu fui ao cinema, uma sala de cinema, eu fui em Açu, porque lá tinha uma sala de cinema. Interior. E minha mãe conta que quando ela era adolescente, que ela estudava também, ela ia para o cinema, sabe, assim, com as amigas da escola, e via vários filmes, então isso aí influenciou muito, embora a gente não tinha como ir ao cinema aqui, era muito raro, só ia ver os Trapalhões, mas eu via em casa com a minha mãe, porque ela gostava também, via séries na televisão, então isso sempre esteve presente, agora o cinema nunca foi uma coisa almejada. E aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo, realmente como eu queria. Quando eu passei, foi a coisa assim, estou realizando um sonho, mas era o primeiro passo, né? Você entrar na faculdade não é o sonho, você tem um grande percurso pela frente, né? E no decorrer da faculdade, acho que eu estava no segundo período, se não me engano, apareceu um estágio para mim numa produtora. Não sabia nem o que era produtora, gente. E não mais publicidade. Caí de paraquedas numa produtora de publicidade para fazer esse estágio, mas foi uma escola, porque a publicidade é o primo rico do audiovisual. E na época, a UFRN era sucateada, né? Imagina, no começo dos anos 2000, não tinha a estrutura que a gente tem hoje, né? Os governos não investiam, a intenção realmente era privatizar as universidades, então, assim, eu não tinha estrutura para isso na universidade. E eu aprendi muita coisa na produtora, mesmo sendo na publicidade, né? E vi como é equipamento, você ter uma ilha de edição que quando eu entrei a primeira vez eu disse, meu Deus do céu, isso aqui é muito futurista, né? Mas foi realmente aprender a fazer produção, eu aprendi na prática. Isso foi muito interessante, né? E aí, pronto, quando eu estava para terminar já a faculdade, eu disse, poxa, mas eu não quero trabalhar com publicidade, não é bem isso, eu quero fazer alguma coisa, estagiar de fato no jornalismo. E aí eu fui estagiar de forma voluntária na TV universitária, e aí foi uma outra escola, né? E ainda mais trabalhar com jornalismo público. E aí tive contato no momento com essa questão do documentário por esse viés da cultura, do público, né? Olhar para o cinema dessa forma. Mas mesmo assim, eu ainda não pensava no cinema como uma profissão. Mas aí eu encontrei que realmente era aquilo que eu queria fazer, esse jornalismo mais, posso dizer, social, mais compromissado realmente, né? Com o fato na questão da responsabilidade que tem um jornalista na formação de opinião. Então, eu sabia que era isso. Aí fui embora para São Paulo, passei um tempo lá. Eu fui, na verdade, concorrer a um prêmio de uma matéria que eu tinha feito, era para ficar uma semana, eu fiquei 5 anos. Depois. Aí lá casei e tudo, mas aí quando eu voltei para cá, aí eu voltei com essa coisa de trabalhar fazendo documentários institucionais e tudo, aí começou a ter um movimento aqui, isso em 2008 eu voltei, né, em 2009 eu comecei a fazer a agenda da prefeitura, na época de Micarla, voltei a trabalhar como produtora nessa perspectiva mais do jornalismo, e aí surgiu o mestrado aqui, eu voltei para a universidade nesse sentido, né, de academicamente, aí comecei a me envolver, então em 2012, teve um festival fronteira entre Rio Grande do Norte e a Paraíba, que foi o Cine Sagi. E aí a gente produziu um documentário, na época estava lá, e participou do Festival de Baía Formosa. Pronto, esse foi, eu posso dizer que foi o start. Participamos e ganhamos o Festival de Baía Formosa. E o prêmio era ir para o Off Camera, um festival independente na Polônia, no ano seguinte. No caso, foi com o curta de 1 minuto, Maré Alta.
que o festival ele é temático, na época, nessa edição, o tema era meio ambiente, e a gente ganhou, que é a história de Dona Jacira, uma senhorinha que morava numa casa próxima ao mar, lá em Sagi, e a casa dela foi derrubada pelo avanço do mar, e ela ficou morando o que era a cozinha da casa dela. Então a gente conta em 1 minuto, porque o desafio era esse, né, o festival é de 1 minuto, a história de Dona Jacira. Isso nos levou à Polônia no ano seguinte, e antes de irmos, a gente pensou, vai ter essa oportunidade, e também fazer um documentário dessa experiência de a gente estar indo para um festival independente. Foi minha primeira viagem fora, assim, eu já tinha viajado para fora do país, mas para mais longe, né, e é um rolê para chegar na Polônia, gente. E o cinema, né, te levando para essa experiência tão longe, né? Exatamente. Então, nós nos programamos, enquanto a equipe éramos 5, e pronto, a gente foi pensando realmente em gravar, ficamos 10 dias lá, o festival acontece nesse período, e a gente gravou o Impreciso Mar que nos move, ouvindo realizadores de alguns lugares, assim, como a gente não tinha acesso a esses realizadores antes, então a gente foi meio com um cinema guerrilha, sabe, chegando lá na maior cara de pau, chegava na galera, olha, somos brasileiros, estamos aqui no festival, a gente que quer fazer um documentário sobre a discussão do que é cinema independente. O que é cinema independente para você no seu país? Como é que você faz cinema independente? E aí 10 pessoas tomaram conosco, entre poloneses, americanos, ingleses, e tem um sul-coreano. Que a gente não sabe nem se o que o homem está falando realmente é aquilo, porque ele não falava inglês. A gente brinca, diz assim, será que o que ele está dizendo é realmente o que a gente traduziu, né? Mas é uma experiência singular, participar do off-câmera, fazer o documentário, e entender que essa dificuldade de fazer o cinema independente, esse cinema fora dos estúdios, ele é uma coisa comum, mesmo em países que são referências no cinema, como é os Estados Unidos. Então, o cinema independente, ele tem um lugar muito particular, eu considero, né, enquanto documentarista, enquanto fazedora de cinema, que é retratar realmente o que está no nosso entorno, seja que lugar for. E o mais importante que eu vejo é você dar destaque a este entorno. Tem muita história, cara, aqui do lado, e às vezes a gente vai procurar em outros lugares, vai querer retratar outras coisas. Aquele lugar, eu acho que tem mais propriedade, sabe? Nada melhor do que você está vivendo. E, detalhe, a gente não vai retratar só o que a gente está vivendo, né? Como, por exemplo, Leningrado. Eu não vivi aquilo ali. Eu encontrei aquela história, por acaso, como jornalista, porque eu fui cobrir a inauguração do já estou entrando no Leningrado, tá vendo? Mas vamos falar, porque eu ia pedir para você falar mesmo dessa sua chegada no território, nas pessoas, como que foi esse processo, né? Depois do Impreciso Mar, quando a gente voltou, aí a gente se envolveu com a BD, retomamos a questão da BDIC, que é muito importante, esse papel político, né? E aí começamos a fazer também movimento junto à prefeitura, foi quando surgiram os primeiros editais, tá? O primeiro edital em 2013, depois em 2014, aí, em Leningrado, inclusive, foi contemplado nesse edital, que aí quando abriu o edital, e aí uma conversa com a minha montadora, ela falou que conhece um lugar em Natal chamado Leningrado. Eu disse, por que a gente não faz um documentário, alguma coisa sobre isso? Porque é interessante, né, ter esse lugar com esse nome, fazendo referência a Leningrado, lá na União Soviética, que não existe mais. Aí eu falei, uma boa, né? Aí voltei a pesquisar o lugar, porque eu tinha conhecido Leningrado em 2010, fazendo uma matéria cobrindo a inauguração do CEMEI para a prefeitura, que foi o primeiro, na verdade, o único equipamento público que existe até hoje em Leningrado, e aquilo me chamou muita atenção, aquele lugar. Na época que eu fui, não existia pavimentação de acesso, não existia o acesso até lá, na verdade, a gente passava por uma estrada de terra, não existia ônibus, eles eram ilhados, porque, na verdade, Leningrado é isso, é uma ilha cercada de dunas, é um território cercado de dunas, foi o primeiro assentamento urbano, as mosquitas aqui, o primeiro assentamento urbano do Rio Grande do Norte, o segundo maior do país. Ele surgiu em 4 de abril de 2004. E essas pessoas ficaram ali por cerca de 5 anos para ganharem suas casas, mas eles só ganharam casas. Eles não ganharam de verdade habitação, porque ter habitação é você ter direito a saúde, educação, segurança, e isso até hoje Leningrado não tem.
assim como muitos outros lugares, como muitos Sim. Leningrado existe, né? Então, quando a minha amiga me provocou, né, a gente fez o projeto, a gente queria ter, assim, como entender por que esse lugar se chamava Leningrado, né? E eu, como uma estrangeira, né, não pertencente a esse lugar, chegando nesse território querendo saber um pouco sobre a história dessas pessoas. É tanto que quando a gente começou a pensar no roteiro do filme, né, de como contar isso, eu e a minha assistente de direção, Luara Chamó, também colaborou comigo no roteiro, a gente pensou assim, vamos escolher quem realmente, de fato, viveu o assentamento, porque hoje que moram lá nem sabem a história de Leningrado. Então, eu tive essa preocupação e fui a personagens que realmente viveram o assentamento e moram até hoje lá, com exceção da professora Wilza, que é a diretora do CEMEI, todos os outros viveram o assentamento, né, viveram esse processo. Porque, como eu falei anteriormente, né, assim, a gente não necessariamente vai viver as histórias, né, pessoalmente falando, mas eu acho que o interessante é você chegar e pedir licença, e dar licença para fazer um recorte dessa história e mostrar para as outras pessoas, agora conte ela do jeito que você quer contar. São personagens também, como qualquer filme, né? Como uma ficção também. Eu chamo os entrevistados dos documentos. E personagens, nós somos personagens das nossas vidas, né? Então, eu tive essa preocupação, eu e Luara, e a gente realmente trabalhou nesse sentido. E aí foi assim que surgiu. Eu acho que quando você fala desse cinema de guerrilha, né, esse cinema independente, até cinema de guerrilha, acho que foi uma expressão usada também pelo Paulo Dumareschi, né, na entrevista da semana passada, esse cinema que está implicado num ativismo mesmo, num redesenhar das políticas públicas, eu acho que ele está em total acordo realmente de encontro a realidades que, embora você não viva, você pode emprestar algum tipo de poder de visibilidade para aquele espaço e para aquelas pessoas, né? O cinema, ele pode fazer isso. As câmeras, né, o documentário, o curta-metragem, ele pode fazer isso, né? Trazer visibilidade e voz para a realidade, até para que as pessoas digam dessa realidade da maneira delas, que elas Exato. contem essa realidade da maneira delas, né? E aí eu tive uma surpresa interessante na história também, sabe, Marcele? Assim, quem assiste Leningrado vai perceber. Uma pessoa que eu conheci a partir das personagens, né? Porque eu não estava mais entre nós, que é a Valdete, ela é uma líder, assim, da época do movimento, e a força feminina nessa história. Então, assim, como mulher, né? E a Luara também sentiu muito isso, a gente no campo, tinha hora que a gente não se aguentava, né? E a gente se emocionava com aquelas histórias, principalmente quando eram ditas pelas mulheres, e até os homens que estão no filme, eles reconhecem o poder da força feminina na luta por um direito, tá? Porque o filme ele pauta o direito à moradia, né? Mas é uma coisa que parece até banal, né? Claro, todo mundo tem direito à moradia, mas quem de fato tem a moradia? E de forma digna. Exato. Esse direito de forma digna. No nosso país isso não é um fato, né? É um déficit terrível, ou moradias precárias, ou assim, as pessoas são jogadas e para serem escondidas o quanto mais longe melhor. Aí a gente voltando para essa realidade que a gente está vivendo hoje, assim, 2020, nessa pandemia, imagina a situação dessas pessoas. Se para a gente tá difícil, só que eu sou uma privilegiada, você é uma privilegiada, a gente tem onde estar, eu estou na minha casa, no meu apartamento, você está na sua casa, falando com as pessoas em casa, mas tem gente que não tem casa. Exato. E aí? Pensa um pouquinho, assim, estamos no nosso conforto e mesmo assim é incômodo. Estarmos em casa pela questão da privação da nossa liberdade, né? Do nosso ir e vir. Por uma questão sanitária, lógico, né? Mas e quem nem tem isso, cara? Né? Não pode se fazer um isolamento por uma questão de prevenção, de cuidado com a saúde. Tem gente que não tem, que vive nos assentamentos. E temos muitos outros assentamentos ainda. Sim. E eu fico pensando que a escolha desse filme, né, de Leningrado,
que vai ser disponibilizado aqui depois para o pessoal assistir nesse momento que a gente está vivendo, é muito pertinente, né? Para a gente fazer essa reflexão mais ampla mesmo, né? O que é tá todo mundo no mesmo contexto, numa mesma experiência, vamos chamar de pandemia, mas cada um está vivendo uma realidade muito singular e que a gente tem problemas graves a serem resolvidos, né? E que todos nós somos parte dele, somos parte da solução também, né? Temos questões estruturais aí que precisam ser vistas urgentemente e que elas mesmo agravam a situação da pandemia, tornam a pandemia uma situação ainda mais gravosa, né? Exatamente. Infelizmente, né? Aí eu me coloco muito, porque ter conhecido eles, ter ficado amiga deles, inclusive do pessoal do movimento, tenho até um projeto com outros amigos que são de outros estados, né? Tem um amigo que ele é da comunicação do MLB lá em Minas. Inclusive, Leningrado vai para uma chamada agora Mostra Lona, Leningrado e Casa com Parede, porque são filmes feitos dentro do contexto do MLB. Aí tem outra amiga lá de São Paulo, a gente está com esse projeto de movimentar e falar só filmes sobre direito à moradia. Você tem ideia, a gente já catalogou mais de 30 filmes. Caramba! Todos brasileiros, assim. Aí tem esses dois meus, aí tem o do Cris, tem o da Mirra. A Mirra tem dois, eu acho. Acho que tem 2 filmes. Eu sei que a gente já catalogou mais de 30 filmes. Então, você vê como é uma urgência, uma necessidade, que tem, sabe, você tem que falar. E é uma pauta, né? Direito à moradia. Então, outras que versam pelos direitos, né, e que precisam ser contadas. Se eu puder ter essa oportunidade de sempre estar olhando para essas histórias e chegar até elas, assim, eu vou ser muito, vou dizer assim, eu vou estar muito feliz, sabe? De poder contar essa história dessa forma. E essa rede, né, que vai se formando, uma rede que é uma rede que fortalece, de alguma maneira, essa produção independente, fortalece o audiovisual, né, mas fortalece também essas lutas ao mesmo tempo, né? É uma rede que ela vai se ampliando, ela vai se enraizando aí, e eu acho que vai fortalecendo essa busca maior nossa, né, que é a busca pela dignidade, como você disse, pelos direitos, né, pelas políticas públicas que a gente precisa construir, redesenhar aqui, para a convivência possível, né? Num momento como esse, que a gente não tem como não pensar nessas questões, né? Exatamente. Porque a saúde, ela também é cultura, ela também é educação, ela é esses direitos, né, de você ter uma moradia digna, de você poder se deslocar de forma digna, de você ter segurança, tudo isso é saúde, sabe? Tudo isso. Então, assim, saúde não é só, eu tenho um hospital, porque, na verdade, o hospital nem é para ser usado, né? O que estamos fazendo nesta quarentena? Ficando em casa para não ir para o hospital, para não ter que usar o hospital. Ele é o último caso. E é isso que as pessoas precisam entender. Fica até o recado, gente, ficar em casa não é que a gente não vá pegar a doença. Em algum momento, como não tem cura, não tem vacina, provavelmente todos nós, em algum momento, vai ter contato com a doença. Esse estar em casa é não ir não tem necessidade de chegar ao hospital, porque outras pessoas estão precisando muito mais, por outras necessidades até de saúde. Então, é o cuidar de si e cuidar do outro, mas num contexto muito mais amplo, para que a gente, quando terminar isso, a gente possa voltar às nossas atividades, mas eu espero que de uma forma melhor, sabe? Valorizando coisas pequenas, como, por exemplo, o abraço, né? Que tem coisa mais gostosa, mas eu falta. Poxa, eu não posso abraçar minha mãe, abraçar meu irmão. De meu aniversariou recentemente minha sobrinha, e eu não pude abraçá-los, né? Então, assim, sabe, uma coisa tão simples, né? Mas é isso, e é ter respeito com as histórias dos outros, porque porque eu não vivia, não sei como é viver no assentamento, eu não preciso viver no assentamento para saber que aquilo ali é uma história dura, né, que a gente precisa respeitar, e aí, se puder contribuir de alguma forma, pelo menos dizendo, olha, a gente existiu isso aqui, então vamos escolher, sabe como é que a gente pode, de fato, contribuir para histórias como o de Leningrado? Votando certo. Pronto, que é um outro direito que é nos dado, né, e que todo mundo precisa fazer, votar. Vamos votar certo para que os gestores, os legisladores, eles realmente olhem
e façam com que esses direitos que estão na Constituição, eles realmente aconteçam, para que os vários estados, eles parem de existir da forma que eles existem, né? Para que o assentamento Leningrado, que virou um conjunto habitacional, ele vire bairro, né? E que as pessoas possam ter escola, saúde, segurança, lazer, né? Porque tudo isso faz saúde, tudo isso é saúde. Então, pegando esse gancho, né, da pandemia que a gente está vivendo, eu acho que é um recado interessante para a gente dar, né? Isso, né? Não existe um direito isolado, né? E nós não somos isolados, né? A gente precisa ter essa consciência de que há muitas realidades aí que estão convergendo e estão convivendo nesse mesmo período da pandemia, né? E como a gente precisa estar realmente ciente e cuidadoso das nossas ações e do nosso jeito de se colocar no mundo, considerando o outro, a existência do outro, né? Considerando o nosso cuidado e o cuidado com o outro também, né? O link é só entrar lá no Face, meu irmão dizendo aqui, não consegui entrar. O link da transmissão aqui agora? Sim. É só entrar na página do Curta na Kombi, no Facebook, tem a página no Facebook Curta na Kombi, e já está transmitindo, já aparece a transmissão, que ela é ao vivo, aí aparece como a primeira publicação. Ah, tá. Tô dando aqui para ele. Sim, diga para ele acompanhar aí, para ele participar com a gente também. Dênia, e aí eu queria continuar conversando contigo um pouquinho também sobre uma questão que a gente falou mais rapidamente, sobre representatividade feminina, né? Sobre ser mulher no audiovisual potiguar, ser mulher no audiovisual brasileiro. Como é essa experiência para você, essa vivência? Então, que engraçado, né? Ontem a gente estava até conversando assim, as duas profissões que eu escolhi, né? Ela não tem gênero. Foi. Jornalista e cineasta. Para definir o gênero, precisa colocar um artigo antes. Eu acho isso muito interessante para a gente pensar. Ou seja, eu posso ser cineasta, eu posso ser jornalista, o homem pode ser cineasta, o homem pode ser jornalista. O gênero não define a função. Olha que interessante, né? Embora essas duas profissões elas sejam muito masculinas. Né? Aí vamos lá. Por que as mulheres não estão nesse lugar? Aí é todo um contexto também cultural, social, de que sempre a mulher é colocada, né, nesse lugar, não pode, por isso, por aquilo. Então, cabe a nós, mulheres, a usarmos essa oportunidade do não gênero, né, definido na própria palavra, porque eu posso, eu devo, se eu quero, eu posso estar em qualquer lugar. E eu, como ser humano, primeiro que tudo, depois como mulher. Né? É muito mais difícil para a gente sabe disso, né? Sim. A mulher, ela é colocada em segundo, terceiro, quarto plano, dependendo da cultura, ainda mais complicado, né? Tem culturas que, infelizmente. Mas aí eu trazendo de volta para mim, né? Como eu contei aqui para vocês, eu sempre pensei em ser jornalista, eu nunca pensei porque eu sou mulher. Não pensei nisso. Nem também quando eu fui entrando no audiovisual, embora eu vivi, inclusive, em campo, certo? Em produção, eu vivi preconceito, assim, de colegas da área, assim, porque ela é mulher, ela não vai saber, entendeu? E aí fica tentando fazer o que eu achava, porque a maioria da equipe era de homens. Se foi uma pessoa específica, sabe, que tratou assim, infelizmente, eu espero que ele tenha evoluído, né? Porque isso vai melhorar para ele. Mas também tive o presente de trabalhar com outros homens, assim, maravilhosos. Casa com Parede, por exemplo, só tinha eu de mulher e os meninos aqui, todos de meninos. E a forma que eles respeitosamente colocavam, se entendia, não, é um projeto que é dela, foi ela que pensou, então como vamos colaborar? E eu acho que é isso, é a questão de você entender um trabalho coletivo. O cinema é um trabalho coletivo. Independente se a equipe é só de homens, é só de mulheres, ou é mista, eu acho que o mais saudável seria lindo, né? O misto, e que não tivesse essa questão, porque é mulher, porque é homem. Mas aí as meninas, vamos chegar junto, vamos estar mais presente e fazer, se a gente sofrer esse tipo de assédio, não deixar passar, sabe? Eu falo isso por essa experiência que eu tive, que depois eu fiquei puta comigo mesma, porque eu não dei
sabe? Logo na hora eu fiquei, depois Sim, que caiu, não chega para lá. não sei, dei logo um chega para lá. Mas aí, isso é um aprendizado, né? Hoje eu daria e darei, se um dia ainda acontecer, mas voto também nessa possibilidade de a gente criar equipes que, quanto mais mulheres tiver, melhor. Uma atenção para uma curiosidade que eu já observei do nosso cenário em si. Eu Sim. transito em alguns festivais na Paraíba, Pernambuco, no Ceará, já tenho vários amigos do cenário audiovisual nesses estados, e o que eu percebo é que, mesmo a gente tendo um cinema ainda que precisa de mais fomento, caminhar mais, a gente tem muita mulher no Rio Grande do Norte. Você fala, sim, no Inclusive, estado. e mulheres, quando eu digo no cargo de direção, de roteirista, o que a gente ainda precisa ter mais as meninas nos cargos técnicos, né? Catarina, quando fez a parteira, ela pensou assim, ela disse, olha, eu estou fazendo uma história, quero contar uma história que é muito feminina, é totalmente feminina, né? Uhum. Tá falando de uma pessoa que traz a vida, e aí a partir de um parto natural, é todo o universo feminino, né? Então ela queria muito isso, e ela teve essa preocupação, inclusive, de treinar as meninas, a fotógrafa e a menina do som, para não ter essa, não é que é nem, não é uma questão de preconceito, mas é uma questão de cuidado, sabe? Cuidado com o olhar, porque realmente é diferente. Você botar o mesmo tema para um homem pensar, para uma mulher pensar, vai ser diferente. Uhum. Vai ser diferente, porque somos dois seres diferentes, biologicamente, especificamente esse tema, né, Daniel? O parto, né? A questão do corpo da mulher, dessa questão de dar a vida, né? Exato. Então, assim, talvez o cara, mesmo mais sensível que fosse, mas é esse lugar que ele nunca teria como compreender de ser mulher. Mesmo que não seja mãe, não necessariamente você precisa ser mãe, mas ser mulher, você já tem um outro entendimento. Então, eu gosto de usar a Catarina como exemplo, porque eu acho que é por aí. Dependendo do tema que você vai trabalhar, dependendo do que a proposta que você quer imprimir, tem um projeto que eu tenho a intenção de que realmente o máximo que eu puder, se eu puder construir uma equipe só de meninas, ótimo. Se não, mas o máximo que eu conseguir, porque eu também acho que é um tema que as mulheres vão se identificar melhor. Porque eu vou falar de uma mulher, da história de uma mulher, entendeu? Mas independente disso, eu acho que a gente pode falar de qualquer tema, tá? A mulher pode falar assim como homens também, eles não falam? Eles não falam? Beijo, Jana! Linda! Tem um projeto belíssimo, estou louca para ver, da minha aluna maravilhosa, Jana Sá. Tenho certeza, vai ser uma diretora maravilhosa, vai ser um doc lindo também. Sávio, querido. Sávio aí, nosso parceirão lá do Jet Cenas. Isso, Deise, é isso mesmo, né? As mulheres têm que chegar junto. Tô vendo aí. O Mara tá botando as mensagenzinhas aqui para a gente ver, né? Exatamente, Deise, as mulheres ocupando todos os espaços, porque a gente pode e a gente deve. Não é só poder, é dever, né? Porque só assim as histórias e todas as funções, não só a gente cinema, da comunicação, né? Mas em todos os lugares, né? Precisa se ter esse papel feminino. Como eu falei, é um outro olhar. Eu acho que tem uma pergunta aqui de Sávio, eu acho que é sobre a parteira, né? Porque a pergunta veio agora. Acho que ele está perguntando sobre os homens que compuseram a equipe, né? Ricardo foi o único. Exato, foi o único homem. Porque Ricardo, inclusive, ele está na pós, ou seja, não foi para campo. Eu também não fui para campo, porque quem Catarina fazia produção executiva, ela era diretora, roteirista, e lá fazia produção executiva também. Só que aconteceu, quando ela terminou de gravar, ela fez um concurso e passou e foi morar em Brasília. Então ela teve que montar o filme à distância. Olha que loucura. A montadora dela morava em Recife e ela estava em Brasília. Então teve essa logística, pequena logística assim. Sim. E a montagem da parteira foi feita assim. Teve um momento que ela chegou a ir a Recife, passou um tempo com Camila, mas teve também outros momentos que elas fizeram uma distância. E aí Ricardo entrou também na pós para fazer a mixagem e realmente foi o único homem da equipe. Mas você vê, foi na pós, não teve essa questão do campo, porque realmente no campo foi exclusivamente só mulheres. E aí no momento de pós, eu assumi a produção executiva nesse momento que a Catarina teve que ir para Brasília, adorei o convite, assim, agradeço ela
imensamente até hoje, por ter tido a oportunidade de conhecer de perto Dona Ana, toda a história. Inclusive, a gente tem outros projetos de continuidade, tá? Fica aí só a dica, não vou falar mais. Não vai dar spoiler, né? Não vai dar spoiler, mas tem coisas aí. Ai, que E bacana. aí ela teve só essa. Eu não sei ao certo porque se ela procurou. Eu acho que não, porque eu não conheço, ou particularmente eu não conheço alguém que faz pós aqui que seja mulher. Que é a parte de porque tem essa dificuldade também, sabe? A gente encontrar meninas que estejam assim já com um caminho, né, de experiência na fotografia, no som, na mixagem. Gente, é um espaço para ser ocupado. Por que a mulher não pode, né? Eu, particularmente, eu não sei essa parte técnica, gente, mas eu tenho muita vontade de aprender fotografia. Pronto, é a parte técnica que eu... O que a gente mais vê na parte técnica são mulheres na montagem, né? Inclusive, eu tenho, assim, de coração, uma montadora de coração, Fernanda Gugel, que está lá em Portugal, foi que montou Leningrado, que montou em Preciso Máquinas Móveis. Gostaria muito que ela estivesse montando comigo outras coisas, mas a distância não permite. Leningrado foi montada assim, viu? Fernanda lá em Lisboa e eu aqui. Por isso que é um estresse. Não quer mais fazer esses trabalhos assim. Mas muitas essa afinidade, fontes, né? essa afinidade que rola, particularmente, eu sei se por Fernanda é minha amiga também de longa data, mas a gente tem uma afinidade muito grande. E assim, de eu pensar algo, ela já está pensando também, dela pensar algo, sabe, essa sintonia. Eu acho que isso também tem a questão do feminino, sabe? Dessa troca. E responder, sabe, a sua pergunta. Acho que sim. Gente, quem quiser fazer como Sávio, também mandar algumas perguntas aqui, conhecer um pouquinho mais da história de Dênia, das produções dela, ou mesmo do cenário, né, potiguar, do cenário audiovisual potiguar, pode mandar para a gente aqui, que a gente está debatendo junto com vocês. E ia perguntar para você também, né, Dênia, como que você percebe o cenário potiguar como um todo. Você falou da potência das mulheres, né, nessa produção, das mulheres abrindo caminho para outras mulheres. Como que você vê o cenário em termos de mercado, em termos da circulação das produções mesmo, da obra, da formação de público? Como que é a cena audiovisual no estado para você? Pronto. A circulação, eu vou começar por aí, né? Por causa do projeto de vocês. Eu sou fã, estou louca para ver vocês caminhando. Quando o Mara me contou, eu fiz, que coisa linda, que coisa maravilhosa, sair com a Kombi aí por dentro do estado, e fiquei só imaginando chegar naquele interiorzinho, pequenininho, e levar cinema, né? Meio que assim, o filme Cinemas, Aspirinas e Urubus. Sim, Né? sim. Bem isso, né? Assim, bem isso. Então, assim, super... Acho lindo. A gente tinha um projeto que a gente chegou a percorrer 3 municípios, que foi a Trinca Audiovisual, que era também só filme potiguar. Infelizmente, a gente não teve mais patrocínio, os 2 meninos que eram do grupo foram embora para São Paulo, então, assim, saiu, né? Aquela coisa, vai a vida levando a gente para outros lugares, e a descontinuidade de recursos. Então, aí já vou entrando dentro da questão do investimento. Nós temos poucos festivais no estado, né? Tanto assim, o maior, historicamente, que a gente tem, que é o Goiamum. Pronto, o ano passado que ele não conseguiu realizar ele como festival, por quê? Porque não conseguiu recurso, gente. Aí a gente tem Bahia Formosa, a gente tem São Miguel do Gostoso, que na verdade nem é um realizador daqui que faz, é um cara que vem de fora, mas é um festival interessante, tem uma potência, até pela própria estrutura, mas aí fica aí, né? Assim, de fato, o que eu levanto a bandeira com orgulho é o Curta Caicó. Dos meus queridos Raildo e Jefferson, até porque eu me sinto assim, um pouco madrinha. Eu dei uma oficina para eles em 2016, e aí esses meninos com maior vontade de fazer coisa de cinema, aí eu fiz, por que vocês não fazem? Vamos fazer! É isso que precisa, o Seridó precisa ter um espaço, sabe? O Seridó precisa ser visto, conhecer as outras. E aí, Raílo comprou mesmo a ideia e foi olhar, encarou, começou a andar em tudo que é festival,
andou todos os festivais do Rio Grande do Norte, depois comecei os festivais dos colegas da Paraíba, de Pernambuco, e é isso que tem que fazer, galera. Agora já tem um lá em Mossoró, eu fui convidada por Plínio, infelizmente não aconteceu, porque foi, justamente era para acontecer em março, com a pandemia paralisou, mas é isso, eu acho que tem que fazer como iniciativas do Raildo lá em Caicó, do Plínio Mossoró, vocês aí de forma itinerante, sabe? E é isso, São Miguel Gostoso, Bahia Formosa, mas tem que ter mais, sabe? E essas iniciativas partem da gente, porque se ficar só esperando do poder público, que aí vamos lá, poder público, o que a gente tinha do Estado? Nada, absolutamente nada. As anteriores não fizeram nenhum tipo de incentivo. O primeiro edital que a gente teve, e de uma forma ainda muito singela, foi o ano passado, agora, 19, do edital da Fundação José Augusto, com valores ainda pequenos, mas pelo menos assim, teve essa preocupação, inclusive, de olhar para o interior. Eu fui convidada para ser curadora dos projetos, e assim, Marilana, a gente ficou, olha, tem que botar a galera do interior, porque se é algo da Secretaria do Estado, né, tem que dar para a galera do interior. Então, é uma coisa muito importante, eram os critérios, inclusive, do edital, eu acho de extrema necessidade, e que as prefeituras, principalmente das cidades maiores, elas teriam também que tomar essas iniciativas, né, não esperar só do Estado. Porque, gente, a gente tem que chegar junto, sim, dos gestores, certo? Os estaduais e os municipais, principalmente, cada um na sua cidade, bater na porta. Aqui em Natal, vamos lá, bater na porta da prefeitura, como a gente sempre fez. Tem até, assim, um diálogo aberto com o secretário Dácio, né? Mas eu acho que o gestor mesmo, o executivo, ainda precisa encarar como mercado. Tá? O secretário, ele escuta a gente, ele ouve, ele tem até uma sensibilidade, mas ele não dá canetada. Quem dá é o prefeito. Né? Então, aí é fazer com que o executivo entenda que o audiovisual não é só mais uma linguagem cultural, sabe? Ela também é mercado, como eu acho que todas as linguagens. Quem faz cultura faz mercado, gente, faz uma atividade economicamente viável. E o audiovisual, ele tem uma potência incrível, porque um filme, veja, que vida, ad infinito, um filme, não acaba. Daqui a 20 anos, as pessoas podem conhecer Leningrado. Daqui a 30 anos, as pessoas vão conhecer Leningrado. Vai ficar. A gente não conhece histórias de 100 anos atrás, através do audiovisual? Então, olha a potência disso aí. E eu acho que falta muito e cabe a nós chegarmos junto desses executivos, cada prefeitura, chegar junto da governadora, e do legislativo também, porque através de leis a gente também força, sabe, os nossos executivos. Tanto a Câmara de Vereadores como a Assembleia Legislativa, sabe? Vamos mobilizar, estamos vivendo um momento bem delicado, mas eu acho que a gente começa a pensar, esse ano é ano eleitoral, vai ter eleição, independente da pandemia. Vamos ter eleições municipais, são 167 municípios no Rio Grande do Norte que vai mudar de prefeito. E na nossa capital, onde a gente tem os nossos editais, os que existiram, né, foram todos aqui, e aí, vamos avaliar, gente, como é que ficou o nosso audiovisual? A partir disso aí, foi satisfatório? Não, né? Então, vamos rever isso e criar uma pauta, chegar junto desses candidatos a vereadores, chegar junto dos candidatos a prefeito e cobrar, olha, construímos esse cenário, provarmos que o audiovisual já levou Natal, já levou o Rio Grande do Norte para muitos lugares, com os nossos cases de sucesso, Seto, por exemplo, A Parteira, que rodou inúmeros festivais, sabe? E muitos outros filmes que a gente tem no nosso currículo, né? Os currículos, os filmes, inclusive, do pessoal do interior. Os meninos lá de Caicó tem um filme chamado Pes, já rodou vários, vê? Saiu do interior, uma história que é baseada numa peça teatral. E aí, galera? É a história deles, entendeu? Então, a gente já tem um espaço conquistado, mas que precisa para cima de muito mais investimento. E aí ainda falo mais, não só investimento do público, mas é a gente educar também o privado.
Para que as pessoas entendam que o audiovisual, como é visto pelo mundo, ele é mercado. A cada real que se investe, você pode ter um retorno muito maior do que se pensa, sabe? Assim, marketing, por exemplo, toda empresa investe em marketing, em propaganda, não investe? Por que não pode investir no audiovisual? Porque se investe em festa, você vê esses patrocínios de bebida, por exemplo, né? Em carnaval, em festas grandes. É porque não investe num festival grande de cinema, por exemplo, que pode, inclusive, agregar outras linguagens, né? Outras ações culturais. E esses filmes que vão ser conhecidos, esses filmes que vão formar, aí você vai para essa outra pergunta, a formação de público. Eu acho que uma das principais dificuldades é a formação de público. Porque senão a gente vai fazer filme só para a gente mesmo ver, né? É levar para as escolas, sabe? Inclusive a galera dentro da própria universidade, que já tem um acesso, né, maior à cultura e tudo, e não conhece, galera, não conhece. Ai, Natal tem cinema? Rio Grande do Norte tem cinema? Tem cinema sim, tem cinema feito lá em Caicó, lá em Mossoró, sabe? Lá em Florânia, que tem uma galerinha produzindo lá, fazendo filmes e exibindo para eles mesmos. Lá em Açu, tem galera fazendo filme. Gente, no estado inteiro. Tem um cara que fez uns filmes, não sei se vocês conhecem, Inácio Garapa. Já ouviu falar? Não, não conheço. Mas tem 3 filmes do Inácio Garapa. Feito lá em Alexandria, gente. E é antigo, viu? Quando eu fazia minha pesquisa de mestrado, que eu tive acesso a Inácio Garapa. E ninguém sabe. Ou melhor, a galerinha que mora no entorno sabe. O pessoal lá de Florânia conhece os filmes pelo povo lá de Florânia, porque eles fazem exibições na praça. O pessoalzinho conhece as Garapa lá no interior. Mas aí aqui a gente não conhece. E eles não conhecem os nossos. Então, vê que esse intercâmbio precisa. Então, Curta na Kombi, vai lá exibir Ignacio Garapa no interior. Iremos com prazer. E eu estou pensando aqui nas coisas que você está falando, Dênia, né? Do cinema, não só do cinema, mas eu acho a arte como um todo, ela ser a cultura, né? Ser compreendida não como entretenimento apenas, né? Esta questão, talvez esse salto aí que a gente ainda precisa trabalhar melhor, não é só entretenimento, né? A cadeia produtiva, um mercado, a economia, é representatividade, né? É memória, é muita coisa, né? Muita coisa. Exatamente. É cultura, educação, é a nossa história. E aí você citou, por exemplo, Inácio Garapa, eu fiquei pensando também na própria formação mesmo, né? Não só na formação relacionada ao audiovisual, mas na nossa formação como um todo, né? Como as nossas referências, a nossa formação, às vezes, ela é mais clássica, as nossas referências são mais externas, né? De fora, a gente estuda mais o que a gente tem como clássico, como cânone, que geralmente é importado. Isso não acontece só no audiovisual, acontece em grande parte das nossas formações. E como o que é daqui é quase uma pincelada, né? Assim, é quase uma coisa que passa muito rápido. É como se não tivesse valor, né? Não tivesse peso, parece que só o que é de fora é que é mais importante. Eu já falo o contrário, o que é mais importante é o que está aqui, porque está interagindo diretamente na minha formação. Claro, eu estudo os outros também, mas a minha vivência é que vai construir a Dênia, vai construir a Marcele muito mais do que uma referência que está longe da cultura que eu pratico, né? Que está ali, que é, sabe, o gosto do cuscuz que só eu como aqui, da tapioca que só é feita aqui, da ginga com tapioca que só existe na Ribinha. Sim, então, eu vivo isso aqui, então eu consigo contar isso dessa forma, porque eu vivo. Aí, diferente de eu comer um ceviche, por exemplo, que é uma comida peruana, né? Acho que é peruana, pronto. Que é de lá e que vai saber fazer e tem mais uma relação com aquela história que faz parte da sua cultura. Não que eu não possa contar, mas é aquilo que eu falei. Se eu estou dentro da vivência, eu tenho propriedade para falar melhor. Né? E é isso a nossa salada, que é a cultura, né? Essas vivências todas que a gente tem. Sim. Daniel, o Mara tá mandando uma pergunta aqui. Se tem algum curta em produção sendo filmado, o que você está trabalhando no momento?
Então, Isso. filmado... Eita, eu falo, não falo. Você que decide o spoiler. Não, eu vou falar. A série O Impreciso... A série Impreciso Mar. O Impreciso Mar, que nos move. Uhum. Inspirou a fazer a série Onde Está o Cinema Brasileiro. Que é a vivência que a gente teve lá na Polônia, quando voltamos, eu e o Alexandre Santos, a gente ficou, vamos poder fazer isso aqui, né? Aí essa ideia ficou ali, maturando. Aí eu coloquei no papel, aí Alexandre, não quis continuar, mas assim, a concepção foram nós dois. Eu continuei, transformei em projeto, levei lá para Catarina, a gente vendeu esse projeto para um canal, a Prime Box, e aí a gente executou ele, já está todo gravado, né? Terminamos de gravar em novembro do ano passado, e vou começar a editar o último episódio. São 8 episódios de 28 minutos. Né? Percorrendo festivais. Percorri 8 festivais no Nordeste, então é isso, eu estou finalizando a série, vai entrar agora no segundo semestre para Prime Box. Gente, vocês já devem estar, e aí, como é que a gente vai ver? Daqui a pouco, tá? Aí vai entrar na grade da TV, vai ser uma coisa que é para televisão, então quando tiver, aí a gente vai divulgar para todo mundo ver, e assim, é um processo que foi muito interessante para mim, eu aprendi muito, tá? Pela equipe maravilhosa que a gente tem, porque foi assim, imagina, você viajar e passar 4, 5 dias com a galera, e fizemos 7 viagens, teve uma que a gente foi para o Maranhão, gente, de van. A gente foi para o Maranhão. Chão, hein? Chão, viu? 2 dias para chegar lá, 2 dias para voltar. Foi mais tempo na estrada do que mesmo lá em São Luís. Mas isso aí foi um aprendizado muito grande, sabe? Minha equipe linda, amo vocês. E também com os realizadores que a gente conheceu, assim, entrevistei gente que eu sou fã, assim, você fica, poxa, que é uma troca muito interessante. E outras pessoas que a gente conhece, não dá para falar com todo mundo. Quando eu via o festival, assim, a lista, eu dizia, meu Deus, aí é o desafio, quem é que eu vou recortar, né? Fazer como o Kênio Rogers, querido, que eu entrevistei, ele falou assim, você é meio maluca, né? Você pegou esses malucos que fazem cinema, fez um recorte e está falando aqui do que é cinema independente. Então, é um pequeno recorte do cinema independente feito por realizadores só brasileiros e que estiveram nesses festivais aqui do Nordeste. Os festivais foram São Miguel do Gostoso, será que eu vou lembrar todo mundo? São Miguel do Gostoso, Festa Aruanda, Curta Taquari, Festival de Triunfo, Cine Ceará, o Guarnicê, Nedo, e o 8º seria o Goiamu. Como a gente não teve o festival, a gente conversou com ele e entrevista. Ele fez um seminário ano passado, né? Que era uma atividade dentro do Goiamu. Então a gente tem isso, e aí esse episódio vai ser meio isso, né? Meio o Goiamu, que não conseguiu ser realizado, e meio um geral, um arremate de toda a série. Entreguei para vocês o spoiler do 8º episódio. Mas é isso, aguardem segundo semestre. E em produção, na verdade, essa inquietação da gente de estar nessa quarentena, essa maluquice, eu e minha parceira Sandra Mara, que é minha colega de sala, né, ela divide a disciplina comigo na pós, a gente está fazendo um documentário sobre essa experiência de estarmos confinados. Como que dando até fazer isso? A gente não pode sair para gravar, né? A gente não está gravando. A gente tem pessoas para gravar. Então é isso. Tá coletando essas experiências das pessoas em confinamento, e a gente vai transformar isso num documentário. A gente ainda está entendendo como que vai ser essa narrativa, esse conteúdo no final, mas também olhando para a gente enquanto, né, o que a gente está trabalhando, eu estou trabalhando em home office, mais do que se eu estivesse trabalhando fora de casa, né, Sandra do mesmo jeito, e as pessoas que eu estou falando com pessoas em outros países, inclusive, amigos que estão lá fora. Eu tenho uma amiga em Madrid que lá foi bem punk, né, na Espanha foi muito punk, e ela tá mandando muita coisa, assim, outro amigo na Itália, então assim, tô pegando o que a galera tá vivendo nesses países, foram muito, e pedindo os amigos aqui também para
contar como é que está sendo isso. E aí, esse ainda a gente ainda está, assim, eu digo que está no embrião, né? Mas vai virar um documentário. Foi a maneira que a gente encontrou de estar podendo fazer algo, porque o cinema ele é uma coisa coletiva e que tem que estar em campo, né? Mas, a gente tem que se reinventar. E porque hoje o nosso campo é a nossa casa, né? Se a gente for pensar, né? Hoje exato. O campo é esse, né? A realidade é essa. E aí, como é que a gente pensa sobre isso, né? Fala disso. E a tecnologia, né? Então, tipo, não tô gravando com uma câmera da top que vai gravar em 4K. Não, né? O pessoal tá gravando celular, mas é o que a gente tem. E é como a gente tá se comunicando agora, vê. Tudo bem, eu tô no computador, mas é isso, as redes, né? Celular, computador e a rede de internet é o que está fazendo as pessoas não estarem isoladas, porque existe uma diferença do isolamento social para o distanciamento social. O que estamos vivendo é um distanciamento social necessário, mas o isolamento social depende muito da forma que você está encarando. Eu estou isolada no sentido de que, pronto, eu moro só, então eu estou isolada, eu só moro com as minhas gatas, né? Não divido meu espaço com ninguém. Mas eu não necessariamente preciso estar isolada do mundo. Né? Eu estou falando praticamente todo dia com um amigo diferente que está, mesmo em Natal, às vezes, mas como a gente não pode se encontrar pessoalmente, a gente faz videochamada e conversa, e outros amigos que estão em outros estados, em outros países, e é assim, parece que deu-se a necessidade maior ainda, né, de que a gente precisa realmente se conectar, não precisa se isolar totalmente, precisa estar distante, fisicamente, mas não de fato, né? Emocionalmente, afetivamente, né? Afetivamente, as relações, eu acho que elas têm que sair fortificadas, na verdade, fortalecidas, né, diante de tudo isso. E aí isso vai repercutir diretamente nas nossas produções, é nisso que eu acredito. Porque em mim vai. Eu não vou ser a mesma Dênia. Então, na hora que eu for fazer meu próximo filme, até mesmo isso que eu estou produzindo ainda, né? O que eu estou escolhendo para finalizar esses trabalhos que eu estou realizando, não vai ser do mesmo jeito que se fosse, tipo, o ano passado, né? Quem imaginaria que em 2020 a gente ia estar vivendo isso? Sim. Exato. E esse desafio que você coloca mesmo, né, da reinvenção num cenário não imaginado, né, num cenário não esperado, não desejado mesmo, né, por todos nós. Como que a gente se reinventa, como que a gente se coloca no mundo e como que a gente sai, porque a gente vai sair, né? Como que a gente sai e volta, já que a gente vai estar transformado, que eu também partilho dessa visão contigo, que todos nós vamos sair transformados dessa experiência em alguma dimensão. Como que a gente transforma a realidade também, né? Porque eu acho que um pouco isso está sendo colocado para a gente, que a realidade que a gente estava e achava boa, talvez não estivesse tão boa. Então, para que realidade que nós vamos voltar? Para onde é que a gente vai estar voltando, né? Exato. Então, na verdade, acho que a gente não vai voltar, né? Para aquela realidade, ela não vai existir mais. Agora, qual é a realidade que a gente vai querer ter? E criar, né? Criar, exatamente. Porque a gente não tem como imaginar... Na verdade, esse futuro nunca existiu, né? A gente só tem o presente. Isso é fato, né? Agora, é olhar para as experiências que a gente está vivendo agora, porque amanhã ela vai ser passado. E é com o passado que a gente aprende. Então, realmente, voltar não tem como, cara. Não existe você dizer, eu vou voltar para a vida que eu tinha. Que vida que você tinha? Ela não existe mais. Em todos os sentidos. Ela não existe mais. Então, qual é a vida que você está querendo ter hoje para que você tenha amanhã, né? E é justamente essa questão de que estamos voltando ao isolamento. Por que que a gente está em isolamento, está em casa, está em distanciamento? É para que a nossa saúde seja preservada, das pessoas que a gente ama, do mundo, não é só as pessoas que a gente ama, porque é muito egoísmo também eu pensar assim, não, mas eu quero para a minha família, os meus amigos, e o resto que eu não conheço. Eles também merecem a mesma coisa que eu, eles também têm o mesmo direito que eu, então é para todos. Né? Inclusive para quem não é muito bom, né? Mas ele tem o direito.
Sim, inclusive os desafetos, né, que a gente tem, mas é no sentido de afirmar a vida, né? Como que a gente preserva a vida, né? Que é esse o grande desafio do momento, preservar a vida. Dênia, tem mais uma perguntinha aqui, eu acho que vai ser a nossa última pergunta para finalizar. A gente, se deixar, a gente vai embora aqui na conversa. O documentário é um gênero que apresenta vários desafios na produção, porque algumas coisas que aparecem não eram nem imaginadas antes. Você vivenciou algum desafio ou dificuldade gravando Leningrado? Obrigada, Mayara, pela pergunta. Obrigada, Mayara. Pergunta maravilhosa. Obrigada mesmo. Olha, eu vou lhe dizer, Mayara, é o que me instiga a fazer documentário. É justamente eu não ter um roteiro, sabe? Pronto. A gente pensa numa coisa e aí no campo é outra porque assim, diferente de uma ficção. Você não tem essa liberdade, você vai com o negócio todo amarradinho, né? Até porque requer uma equipe, requer ator, é uma coisa muito fechada a ficção, né? O documentário é um roteiro aberto, você tem o que a gente chama de roteiro de abordagem. Eu crio a partir do que eu escolhi, assim, quando eu defino meus personagens, qual a linha narrativa que eu vou estabelecer, qual o estilo, né? Porque que você pode adotar também no documentário. E aí, isso, para mim, é o maior desafio, assim, que dá vontade. Pô, é isso que eu quero mesmo. E se acontece coisa diferente do esperado, aí é que é melhor ainda. E Leningrado, deixa eu ver aqui, no campo mesmo, no campo ele até que foi um pouco controlado. Agora, na pesquisa, na pré, eu percebi que eu tinha uma linha de pensamento, inclusive até personagens que eu tinha meio que pré-estabelecidos antes e que eu tive que derrubar assim, eu tive que abortar, né, que não aconteceu, e aí eu defini realmente, de fato, quem eu iria entrevistar e como eu iria fazer tudo isso na semana que antecederam as gravações. Sim. Agora, eu tive uma dificuldade em campo por uma questão de produção, né, foi uma falha da minha produção, porque, ai meu Deus, eu vou cometer um spoiler agora, mas vou ter que falar, para poder responder ela. O filme e tem um personagem bem importante, porque o nome do filme é Leningrado? Linha 41. Então, sim. Linha 41 é a linha do ônibus que leva a Leningrado. Então, supõe-se o quê? Que era muito importante, né? Então, como é que eu vou retratar isso? Como você retrataria isso, Marcelo? Você sabe que aquilo é importante para a sua história, como é que você retrataria o ônibus? Estou jogando a pergunta aí para não falar de cara, só para ver se as pessoas pensam junto comigo. Para quem não viu ainda, Leningrado. Eu também não quero falar porque eu já vi, eu fico com medo de falar enviesada por ter visto também. Mas né, pensar nos deslocamentos, né? Pensar nisso, né? Em distância, deslocamento. Exatamente, né? Então, eu precisaria o quê? Gravar, né? Esse ônibus. Só que assim, é o quê? Uma empresa privada, concorda? Exato. E gravar. Na verdade, a gente não pode chegar a gravar as pessoas sem pedir permissão. Isso para nada, gente. Mesmo documentário. Até o jornalismo, que ele tem uma liberdade maior. Se for uma pessoa pública e ela não autorizou, você não pode mostrar. Você repare que muitas vezes no jornalismo você borra o rosto, ou modifica a voz, é porque a pessoa diz, beleza, eu falo, mas eu não quero ser identificada, então tem que ser preservado. Então, no documentário não é diferente, você só vai, aquela pessoa só está falando ali, na sua frente, dando a cara, é porque ela te autorizou. E isso serve para tudo. Então, uma empresa também precisaria de autorização, concorda? Aí acontece que na véspera da gravação, eu não tinha autorização para gravar os ônibus, porque a minha produção não tinha conseguido. Pense que eu fiquei danada, né? Enquanto produtora ainda, né? E sendo produtora, eu não acredito. E eu não tinha como remarcar, porque eu tinha uma limitação na minha equipe. O Pedro, ele tinha uma gravação já agendada, ele ia viajar, então ele tinha um tempo que ele ia estar aqui. Se eu remarcasse para depois, até conseguir, eu ia perder o Pedro. Eu não queria, assim, para mim era uma peça. A equipe toda era fundamental, aquelas pessoas que eu tinha escolhido tinham que estar ali. Cara, eu fiz, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz assim, peguei meu assistente de produção maravilhoso, ele não está mais trabalhando na produção, mas olha, super levanta a bola dele, David Josino, era um produtor de primeira.
Deis, vem, encontra comigo, a gente vai bater na porta das empresas. Isso na véspera da gravação, a gente foi bater na porta das empresas. Uma já tinha até, tinha uma que já tinha recebido o ofício, não dava feedback, já tinha recebido o ofício 2 semanas antes, mas quando eu digo que foi um erro da produção, porque assim, a gente sabia disso bem antes, tá? Então era para ter conseguido a autorização muito antes. Começar a gravação já era para estar com essa autorização. Não era para ficar esperando 3 empresas. A gente ficou esperando só por uma, e aí na véspera, e a empresa não tinha dado a resposta. Entendeu? E é assim. E aí a minha produção ainda fala uma besteira lá que eu nem vou comentar para não me estressar. Eu, meu filho, eu não vou correr risco, eu vou conseguir esse negócio. E aí eu fui com o Davis nas empresas. Essa primeira que a gente estava esperando, aí o cara falou que não podia dar resposta naquele dia, porque o jurídico não tinha visto ainda e tinha que esperar. Aí a gente foi em uma outra, e aí a gente chegou na outra, que era a Cidade das Dunas. E aí ela... Era a Cidade das Dunas. Aí ela falou assim, tá, a gente vai tentar dar essa resposta, mas é até amanhã. Eu falei, eu preciso dessa resposta hoje, a gente precisa. Aí contei a história, chegava lá e contava a história, né, como diretora, tô lá, isso, a gente precisa de autorização para entrar no ônibus, é assim, se eu não quiser identificar o motorista, a gente não identifica, mas eu preciso entrar no ônibus com a minha equipe, blá, blá, blá. Detalhe, pronto. Aí a gente foi para a cidade do Natal. Quando chega lá, eu escuto, por acaso, a secretária conversando assim, tá bom, isso é certo. Beleza, tá ok, doutor Augusto. Aí ela desligou, disse, Augusto? Que Augusto? Augusto Maranhão. Fiz, é Augusto Maranhão, o diretor? É o diretor. Beleza. Boa informação. Coisa de jornalista, né? Aí ela, tá, vou ter o ofício, vou tentar entrar em contato. Beleza. Quando a gente sai de lá, eu fico, gente, eu tenho que falar com esse homem, como é que eu faço? Aí Davis falou, Dênia, pensa em quem você, todos os seus contatos, como é que você pode chegar ao telefone desse cara? Aí eu fiquei esperando ele, acho que abastecer, fazer alguma coisa, fiquei passando. Recorri aos amigos do jornalismo, né? Liguei para um amigo meu, que era produtor da InterTV, e disse, preciso do telefone de Augusto Maranhão, mas eu quero o telefone pessoal agora. O meu amigo consegue. E aí eu ligo para o Augusto Maranhão e digo, olha, aí conta a história por telefone. Eu sei que você é um cara que gosta de cinema, que incentiva, e eu estou precisando da sua ajuda. Eu preciso gravar amanhã. A minha equipe está com limitação, né, de tudo mais. Expliquei toda a situação. E eu gostaria muito da sua colaboração. Você me ajuda? Eu já fui na sua empresa, já deixei o ofício, eu falei com fulaninha, só que ela precisa dar autorização, e eu sei que ela deve estar entrando em contato com o senhor, então já estou me antecipando. Na mesma hora, ele falou, dou sim, apoio sim, você vai voltar e vai ligar, não, você vai ligar para minha secretária, a moça que eu já tinha falado, e vai dizer para ela que é ônibus tal, motorista tal. Ele deu o nome do motorista, ele deu o número do carro e disse, você está autorizado. Cara, pense no alívio. Essa foi o maior perrengue. Então, foi uma saga. Foi uma saga, foi. Mas eu consegui. Mas aí eu joguei, né, aquela história a experiência de produtora, joguei também a lábia da jornalista, né? Então, na hora da conversa com ele, foi tudo isso, né? Os contatos mental, eu consegui o telefone dele, não tentava falar para o secretário, porque eu já tinha ido lá. Ficar dando recadinho, e eu precisava ter uma resposta imediata. Depois que eu falei com ele, que eu disse, ok, a gente recebe a resposta negativa da outra empresa que a gente tem. Tá vendo? Se eu não tivesse conseguido, eu não ia ter o ônibus. Simples assim. E que a gente mandou o ofício que fazia mais de semana esperando, só veio dar o feedback pra gente uma semana depois que a gente tinha terminado de gravar. De gravar. Então, assim, embora tinha 3 empresas, acabou que eu só tive uma de fato. Então é isso. É um exemplo de que produção realmente é fundamental e a gente não pode ficar na expectativa, porque a pessoa vai responder. Não, tem que resolver, sabe? Pensar várias alternativas e assim. E aí foi uma coisa que a gente fez do dia anterior e conseguimos resolver. Eu e o assistente de produção. Então, fica aí a... Para mim foi uma lição mesmo, assim, na prática, né? E aí eu agi como produtora, não foi nem a diretora pensando ali na hora, foi a produtora de resolver aquele problema, eu e o menino, né? De resolver o problema ali na hora. E a gente conseguiu, felizmente. Aí vocês vão ver o resultado aí
enfim. Sim, já vou deixar, né, o convite para todo mundo, pessoal, convidar vocês. O filme, né, que a gente está conversando agora, que é um curto documental produzido por Dênia, Leningrado, linha 41. A gente vai colocar ele disponível pelo link do Vimeo. O link vai estar no acesso aqui na nossa página do Facebook e na página do Instagram também. Vocês vão poder conferir essa obra Potiguar, conhecer um pouquinho a história, né, faz parte da história da Dênia, na trajetória dela como realizadora, mas a história também de um território aqui, né, de um território de luta, de resistência, de pessoas de luta também, para a gente poder trazer isso para as telas, né, para se sensibilizar também sobre as lutas, né, que são coletivas. Inclusive, eles estão precisando de ajuda, gente. O pessoal do MLB dos movimentos, eu até vi uma matéria essa semana que eles foram no assentamento algabenário, acho que o pessoal de ônibus, acho que estou fazendo uma mobilização de cestas básicas, então, quem puder colaborar, realmente eles precisam. E Leningrado me trouxe também Casa com Parede, né? Que é o outro curta que é dentro do assentamento de verdade, porque o Leningrado não mostra um assentamento, porque o assentamento já não existia mais, né? É a história deles a partir dos personagens. Mas o Casa com Parede é realmente dentro do assentamento. Foi o convite do MLB. Vem registrar aqui, porque a gente precisa de um registro. E aí já tem Casa com Parede, aí depois a gente também mostra ele. E aí tem esse outro meu projeto grande aí. Vocês vão assistir Leningrado e vão entender quem é esta mulher, né? Que aí E vai... entender o que está vindo pela frente, né? Ai, mas esse aí vai demorar um pouquinho, porque eu não fazer ele, e eu não quero fazer um curta, não, eu quero investigar mais, sabe, a vida de Valdete. Posso dizer o nome do projeto, Sobrenome Guerra. Ah, já dá para pensar muitas coisas, viu? Já. Esse é um projeto querido, assim, que tá no coração, que eu quero muito realizar. Pois, Nene, que você realize mesmo. Eu acho que quero, pegando, né, o horário, nossa, que já quero lhe agradecer muito pela participação, pela disponibilidade, né? Externar minha admiração pela tua trajetória incansável mesmo, né? E indômita, né? Muito corajosa de seguir em frente mesmo, né? Com os desafios, com os aperreios, abrindo portas para si, e para outras, como a gente falou desde o começo, e fazendo do audiovisual esse espaço de cultura, de existência, de trabalho mesmo, né? De trabalho, de economia. Você representa, assim como muitas produtoras e produtores aqui do Rio Grande do Norte, essa força mesmo de trazer o cinema e o audiovisual para um lugar de reconhecimento, um lugar de fomento, né? Precisa, né? A gente não pode ficar parado. Mesmo que a gente tivesse uma cena assim interessante de fomento, eu acho que sabe, ficar de bracinho cruzado, as coisas chegaram muito fácil na mão. Chega o mosquito aqui. Eu acho que as pessoas nem conseguem valorizar, né? Bem, não dá para parar, gente. Pois massa. Sávio está agradecendo aqui o papo. Valeu, Sávio. Pessoal, quero agradecer a todos vocês aqui que participaram com a gente da live, todos que puderam estar presentes, os que comentaram, os que deram só uma passadinha também, assim, esse projeto, o Curta na Kombi, ele acontece graças a essa boa parceria com as produtoras e produtores locais como o Dênia, mas também com o interesse de vocês, a mobilização de vocês em prol do cinema potiguar mesmo, em prol desse cinema que, enquanto não circula nas ruas, a gente vai circulando aí pelas telas, né, Dênia? Exatamente. E, gente, olha, curta na Kombi. Valeu, Mayara. Também adorei. E aí, ó, siga lá o projeto, eu também sou fã de vocês, assim. Conheci o Mar através de uma amiga querida, que é a Nathalie, que foi um presente. E você, Marcele Putabella. A gente tem outras amigas em comum, sabia? As meninas lá da Caiada, né? Que lindo. É isso, é ver qual o universo vai confluindo, né? Acho que é isso, gente boa se encontra com gente boa. A gente vai se encontrando e formando diversas frentes, né? Aí, frentes de luta, frente de afeto também. Exato. Vida longa ao Curta na Kombi, que a gente possa, em breve, estar levando para o interior, sabe? Para a galera conhecer nosso cinema. Obrigada, Marta, também gostei. Obrigada, Marta, é minha mãe, gente. Valeu, Marta.
Que lindo. Eu não sei se a minha tá vendo, porque eu pedi ao meu irmão para ver. Se tiver, tu E tá quem vendo aí, não, manda. quem não pôde ver também, né, Dênia, para avisar quem não pôde ver, mas vai poder compartilhar mais tarde, o vídeo vai ficar salvo e a gente vai publicar no nosso canal do YouTube. Então, quem não pôde estar presente agora com a gente na live vai poder acessar o canal Curta na Kombi e a entrevista vai estar lá na íntegra, né? Aí fica uma semana, não é isso, né? O Mara falou? Isso, e o filme vai ficar disponível pelo e-mail pelo prazo de uma semana, né? E aí, quem puder assistir, quem quiser conferir, estamos aí juntos e seguimos em frente nas parcerias. Dênia, mais uma vez, gratidão enorme. Gratidão a todos que estiveram aqui presentes. E nos encontramos na próxima, viu? Tá ótimo, com certeza. Estou à disposição. Obrigadão, Marcele. Obrigadão, Mara. Obrigada, gente. Todo mundo que pôde participar. E aí, fala pra galera aí curtir o Curta na Cobra. Vê também as coisas. Do Marés que ainda tá? Saiu, porque à medida que a gente coloca, né, um Tá. curta, o outro sai de cena. Semana passada, para quem não estava aqui, a gente fez entrevista com o Paulo Dumareschi e o curta dele, Cidadãos Invisíveis, ficou disponível. Aí essa semana com Dênia é o curta documental Leningrado, linha 41. E aí a gente vai seguindo, circulando, fazendo esses encontros e fazendo Que acontecer lindo. essas parcerias. Gratidão, viu, Dênia? Gente, muito Obrigada. obrigada a todos, viu? Beijo. Beijos, tchau, tchau, até a próxima. Obrigada, Rui. Olha, Rui. Beijo. Beijos. Pessoal, em nome do Curta na Kombi, queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram presentes conosco. Sigam nossas redes, curtam, compartilhem. E quem quiser chegar mais junto para saber do projeto, poder nos apoiar nesse movimento, a gente está de braços abertos, viu? Se cuidem, mantenham os laços afetivos aí fortes e conectados e fiquem em casa quem puder, tá bem? Um abraço grande e até a próxima. Se você curtiu essa entrevista, fique com a gente que vem mais por aí. Se inscreve no nosso canal e nas nossas redes sociais para conferir outros episódios da série Curta na Kombi em Casa e também para acompanhar as ações do nosso projeto.